bom que... Pode? Oi, gente, tá tudo bom com vocês? Comigo tá bom, graças a Deus. Hoje eu quero aqui agradecer a Deus e Nossa Senhora por mais esse vídeo que nós estamos fazendo. E hoje eu tenho um convidado aqui muito especial, que é um grande amigo meu que eu conheço há muitos, muitos anos. É uma pessoa que eu admiro e respeito todo tanto que pensar como pessoa, como profissional, né? Então eu já quero aqui apresentar para vocês aqui o meu grande amigo, Maurício Araújo. Ô, Geraldo, que prazerão, meu amigo. Quando eu assisti o primeiro programa que você gravou com o Celso, né, contando a história da folia, da família, né, eu fiquei muito feliz, né, de você abrir esse espaço. É um momento, né, de mostrar a cultura, de mostrar os valores da nossa cidade, da nossa região. Daí falei, quero ter o prazer e a honra, né, de estar sentado, tomando um cafezinho e conversando com meu amigo Geraldo. Isso para mim é uma alegria, gente. No dia que eu fiz o convite para ele, eu pensei assim, esse Maurício não vem cá nada, né? Cheguei cedo. E estamos aqui, né? Graças a Deus, né, Maurício? Então eu quero te fazer umas perguntinhas aqui, algumas Fica à perguntinhas, vontade, Maurício. fica à Assim, vontade, Geraldo. Sempre tive assim a curiosidade e a vontade de deixar, sabe, Maurício, essas coisas registradas, para a gente conhecer mais da história de cada pessoa, de cada um que quiser vir aqui, que está gravando comigo aqui. Que bom. E hoje eu quero saber um pouquinho da sua história, Maurício. Você foi nascido aqui no Lagamar mesmo? Como é que é? Maurício Araújo nasceu aqui na cidade de Lagamar, passei a minha infância, né, a minha juventude, né, quer dizer, a minha história é aqui em Lagamar, viu, Geraldo? Deixar bem claro, quando eu cheguei aqui na sua casa e que eu olhei, né, aqui esse bairro, exatamente neste bairro foi parte da minha infância. Mesmo. Me recordo muito bem aqui, Geraldo, acho que ainda tem a casa até hoje ali, do Lázaro Cachoeira, né? Isso, então, o Lázaro Cachoeira, a dona Terezinha, a dona Maria, os filhos, né? Então, a família Cachoeira, eu posso dizer para você que faz parte da minha infância, da minha adolescência. Então, eu nasci exatamente neste local aqui. Minha infância foi exatamente aqui neste bairro onde nós estamos, viu, Geraldo? Muito bom, né, Maurício? Bom demais. E igual você voltando aqui, né, nós proseando aqui, você viu que mudou muito, né, assim, da época você, quando você era jovem, criança, né, só que você vivia aqui, mudou muito, mudou? Muda demais, né, Geraldo? A cidade vai crescendo, né, vai desenvolvendo, né, e a gente fica até procurando onde era a casa do fulano de tal. Mas aqui, Geraldo, é interessante que aqui eu recordo como se fosse hoje, né, a casa do seu Lázaro Cachoeira, para frente um pouquinho, o seu Zurico, né, que é o pai do Braz Zurico, né? do saudoso Romeu, de todos eles, né, do Raul, do Ovídio, né? Então eu lembro disso como se fosse hoje. Não esquece, né, Maurício? Não esquece de jeito nenhum, sabe? A infância da gente, ela fica gravada. A gente pode esquecer, às vezes, até as coisas mais recentes, mas essas coisas mais distantes, fica tudo memorizado na cabeça da gente, né, Geraldo? É verdade, isso mesmo. E eu amo esse Lagamar, viu, Geraldo? Eu gosto de Lagamar, é bom, né, Maurício? E os seus pais, Maurício, quem assim foi seus pais? Meu pai foi o José Vicente de Araújo, era o conhecido Zé Negrinho. Zé Negrinho demais de falar. Zé Negrinho e a dona Cidronília, que chamava de Dona Donia, né? O nome era difícil, Cidronília, né? Então eles falavam a Donia do Zeca Negrinho. Facilitado. Então meus pais eram muito conhecidos, né? Um casal de pessoas muito simples, né? Meu pai, minha mãe, uma pobreza danada. Mas o bom é que nós, né? Quando eu falo nós, eu, você e todos nós dessa época, né? Nós tivemos um berço muito bom, né, Geraldo? Graças a Deus. Um berço, assim, de poucas coisas, né, de pobreza, mas, por outro lado, nós tivemos um aprendizado muito grande, né, Geraldo? Graças a Deus. Isso naquela época, né, nós aprendíamos muito com os pais. Verdade, né? Isso mesmo. E a gente tem a vontade que o mundo de hoje fosse igual da nossa época, né? Verdade. Que eu acho que o maior presente, Geraldo, que nós recebemos foram nossos pais, né? No seu caso, dos avós, né? Eu não conheci nenhum vô e nenhuma avó, Geraldo. Só pai e mãe, né? Os vizinhos, os tios, mas o aprendizado que nós
tivemos e que nós carregamos até hoje é a maior riqueza. É uma riqueza sem tamanho, né, senhor? É a maior riqueza. A dificuldade era muita, né, senhor? O meu pai e minha mãe, eles eram pessoas muito simples, mas assim, eram pessoas muito agradáveis, sabe, Geraldo? Então, assim, onde meu pai chegava, minha mãe chegava, então, assim, era um casal de pobres, de família bem carente, mas que era assim, muito agradável, muito simpático. Acolhedor, né, Mauro? Minha mãe assim, né, muito carinhosa, meu pai assim, foi um homem muito digno, muito trabalhador, né? Então, esse berço, eu carrego isso assim com o maior orgulho do mundo, viu, Geraldo? Aí sim, né, Com o Mauro? maior prazer. Isso é uma riqueza que ele deixou para nós, né, Mauro? Deixou para nós, muito. Isso aí ninguém tira, né, senhor? Ninguém tira isso da gente. Era dificuldade mais, né, sua em vista assim, de hoje, mas assim, era feliz, né, Maurício? Exato. Assim, hoje em dia, talvez eu possa assim, estar enganado em falar, mas hoje em dia tem muita maldade às vezes, assim. Tem muita gente boa, né, assim, não estou falando de todo mundo, né, mas assim, tem muita maldade às vezes, usa muita maldade. Primeiro era simples, né, coisa simples, mas a pessoa fazia aquilo de coração, né? Eu falo que hoje, eu levo isso sempre para meus filhos, sabe, Geraldo? As pessoas reclamam muito, né? Hoje nós temos uma classe, né, de pessoas, uma grande parte, que questiona, né, que reclama muito. E se a gente for pegar, por exemplo, hoje, o que nós temos hoje, em todos os segmentos, e comparar com aquilo que nós tínhamos antigamente, então, para que reclamar? Tem nem como, né? Para que reclamar? Né? Então, eu falo isso muito com os meus filhos, né? Então, na hora lá do almoço, na hora da janta, eu falo sempre, agradeça, não questiona, porque a nossa época foi uma época muito difícil. E não tinha o que comer, né, Geraldo? Não tinha o que comer. Né? Não tinha o que comer. Verdade, né? Era dificuldade demais. Então, essa lição de vida que nós tivemos na infância, eu acho que é a maior escola, né, Geraldo? É verdade. E a gente tenta levar isso para os mais novos, né? Verdade. A gente tenta levar isso. Mesmo. Né? Então, eu sempre falo para meus filhos, não questiona, não reclama, porque hoje está muito bom. Tá mais fácil, né, Maurício? Hoje tá tá mais fácil, muito as bom. coisas estão mais fáceis, né, senhor? Porque eu lembro, Maurício, do pai, assim, vir aqui na cidade, se tivesse o dinheiro, levava. Se não tivesse, não levava. Então, assim, aquela dificuldade, né, senhor? Assim, porque hoje, né, assim, graças a Deus, você vem e divide, né, assim, a gente chega lá e compra e divide, né, parcelado, né? De primeiro tinha isso, né? Tem Era várias raro, formas, né, Geraldo, hoje da pessoa adquirir as coisas, né? E naquela época não era assim. Era dificuldade demais, Era né? dificuldade. Era, e trabalhava mesmo assim para comer e o trem era mesmo assim, passava meio. E eu falo para o meu senhor, já fui conhecer geladeira dentro de casa e fogão a gás, eu já era grande. Quer dizer, eu já era um caboclo já bem velho. A água era do pote, meu amigo. E cozinhava, Geraldo, era na fornalha. Fui conhecer geladeira, eu vou te falar. Já tava grandão. Já era molecão, já homem velho. E o seu pai chegava assim a trabalhar por diário para os outros, tirando esses 4, de 8, essa coisa. O pai era lavrador mesmo, né? E uma pessoa que eu devo aqui uma gratidão muito grande, né? Ele já partiu, mas eu nunca esqueço aqui do Marinho, seu Marinho. Seu Marinho, né? Pai do Zinho, do Moreninho, da Vilma, da Maria. Né? Então o Marinho, ele tocava roça na beira do Paranaíba, onde eu tenho mais recordação, e levava os peão na caminhonete, era uma C10 amarela, e de manhãzinha, né, de madrugada, meu pai saía de casa, deixava nós lá escutando o Zé Bétio. O programa Zé Bétio, eu lembro direitinho. Né? E meu pai saía, muitas das vezes ia até a porta do bar, ou às vezes o Marinho passava também, pegando os peões também. Né? O Tininho era da turma do meu pai. O Tininho Chorão. Sei demais. Tininho, quando eu chego aqui, todo hora que eu olho pro Tininho, eu lembro, né, do meu pai, que é aquela turma. Era o Tininho, o Mané Criolo, era o Zé Martins. Né? Então essa turma aí, tudo para beira do Jacaré. Aí trabalhava até sábado, meio-dia. Não vim embora na sexta-feira não, viu, Tony? O negócio lá era... Rochado, né? Era meia-noite, meio-dia. Aí o pessoal vinha descansar de meio-dia para tarde. No domingo descansava, na segunda-feira. Começava amanhã de novo. Eu lembro, Maurício, nós trabalhávamos na roça, que eu peguei uma época melhor, sabe? Eu peguei uma época melhor assim.
Não peguei uma época ruim, não, igual assim, às vezes, igual você. Aham. Porque uns anos atrás, né, já era mais difícil. Eu não peguei essa época. Não é que eu tô falando assim que eu sou novo, não, mas não peguei essa época ruim, não. Né, que o relógio dos meninos lá, o relógio do pai lá era o sol. Eles olhavam a sombra lá no morro lá e fazia base para aquilo ali, sabe? Pela sombra do sol. Que não, assim, não tinha relógio. E Sabe? só parava de trabalhar quando o sol escondia? Era. Se o sol demorasse a se esconder, ia embora, ia trabalhando, sem parar. Sem parar. Eita, isso é danado, né? E aí você começou, você foi. Quando você começou assim na rádio, assim, você começou assim, você lembra assim, que ano foi que você começou a. Eu comecei na rádio em 91. 91. 91 ou 92, acho que 91, 92. Aí antes da rádio, o meu primeiro serviço foi com o Zé Gaguinho. O Zé Gaguinho. Zé Gaguinho, pai do Gilmar, pai da Ângela. Mesmo? Da Dona Luzia, lá da terra de vocês lá também, né? Da Canabrava, ali. Não é por ali? Da Canabrava, Matinha, né? Matinha. Na época do seu Olívio, aí como não tinha um caminhão para puxar o lixo, aí o Maurício Araújo ficava na frente ali puxando o cavalo. Enquanto o Zé Gaguinha lá pegava o lixo para colocar dentro da carroça, e eu ficava segurando ali o cabriço para o cavalo não fugir. Oi, gente, né? Aí eu fui trabalhando, o cavalo ficou mansinho demais, aí enquanto o seu Zé Gaguinho pegava o lixo de um lado, eu pegava do outro. E depois eu trabalhei com o Roldão, no bar, ali na esquina do Banco Itaú, na época. Eu trabalhei com o Roldão há muito tempo. Depois eu trabalhei com o Américo, com o Pica-Pau. Do Américo Pica-Pau eu fui para Autopeças. Já fui vendedor de peças também. Aí da Autopeças é que eu fui para Vazante. Aí, antes de você cantava também, né? Como é que é? Você foi pra rádio, mas antes você cantava. Você tinha dupla antes. Eu cantei, muito tempo cantei, mas o Jodir, né? Nós fizemos uma dupla na época. E cantava bom disso. Nos festivais, né? Mas a primeira dupla foi com o Antônio Carlos, né? O Tonzinho. Era Antônio Carlos e Maurício, do Juju. Do Juju. O Tonzinho, né? Então é como irmão meu, né? O Tonzinho, considero ele muito, apesar que a gente vê pouco, mas é um cara que eu considero muito, muito mesmo. Eu fui muito criado dentro da casa do Juju. Né? Dona Diva ali, era uma mãezona, né? Mesmo. Dona Diva, Juju. E a gente ia para lá e eles, graças a Deus, sempre tinham um conforto a mais, né? Nós ia para lá, almoçava, comia um bolinho de manhã, então... E o Motonzinho nós cantamos juntos há muitos anos mesmo. Ganhou muito festival, né? Ganhamos muito festival, ganhamos festival em Coromandel, ganhamos festival aqui, ganhamos em Presidente Olegário, assim como mais o Jorge também cantou bastante. E eu fazia a primeira voz, é interessante. Primeira voz? Eu cantava alto, Geraldo. Eu cantava muito alto. E com o passar dos tempos, que eu comecei a falar, porque na verdade eu fui para a rádio em 91, 92, para Montanhesa, mas aqui eu já gostava de falar, na escola. Depois eu comecei a fazer alguns eventos, apresentava o desfile da festa do fazendeiro, ali de frente à prefeitura. Então, você vai mudando a sua voz, né? A sua voz está num conforto de cantar agudo, depois ela acomoda ali no médio grave. E hoje eu não canto mais de primeira. Aí essa voz aí não grava agora, né? Então muda, né? Então é isso, gente. Para mim é uma alegria estar passando por vocês aí, né, um pouquinho aqui do nosso amigo, meu irmão Maurício Araújo, né? Eu tenho um carinho, um respeito, né? E eu sempre, gente, assim, quando eu vi você, antes de conhecer, assim, ter essa amizade com você, e quando eu te via se apresentar, assim, nos lugares, assim, eu ficava doidinho, falando, gente, o Maurício Araújo, né, assim, sabe o que, Maurício? Assim, aquela admiração, fã, você sabe quando a pessoa gosta de uma pessoa, assim, que você admira? Fico muito feliz, Geraldo. Sempre falava, Maurício Araújo, né? O rádio, Geraldo, ele proporciona esses momentos, sabe, assim, de muita felicidade pra gente, muita alegria. Eu falo sempre, para quem gosta de rádio, para quem tem vontade de trabalhar em rádio, o rádio, ele não é uma profissão que dá dinheiro, porque o rádio ele não tem um salário bom, né? Tem gente que acha que o radialista ele ganha bem. O rádio ele não ganha bem, né? Você tem um salário ali para sua sobrevivência
e você vai usufruir bem do rádio com profissionalismo, com ética, né, para você ganhar o seu mercado, né? Por exemplo, eu hoje apresento os eventos, mas evidentemente que eu agradeço a rádio, porque se não fosse a rádio, eu não teria, por exemplo, esse serviço que a gente faz na região, né? E não existe nada melhor, Geraldo, do que as pessoas te admirar. O maior presente é a pessoa gostar de você, né? Então, por exemplo, quando eu chego aqui para apresentar as Folias de Reis, quando eu estou apresentando um evento e que tem alguém lá embaixo que você desce, ô Maurício, cara, aquilo pra gente, isso não tem valor, sabe, Geraldo? Não tem valor. Gratificante, né, só? E eu consegui, Geraldo, agradeço isso a Deus todos os dias, porque eu consegui, através do rádio, através dos eventos e apresentar, eu consegui, assim, ter um laço de amizade e de consideração com todas as camadas de idade. Com os mais jovens, com os mais idosos e com crianças. Você quer me deixar feliz quando eu estou no evento, que chega o pai, a mãe, e fala aqui, filho, esse aqui que é o Maurício. E que a criança, e quando a pessoa fala, Maurício, ó, te ouve lá, é sua fã, tal. E isso não tem preço, Geraldo. É gratificante demais. Né? Outro dia, Geraldo, eu estava lá em Guarda-Mó. Foi agora recente, do aniversário da cidade. Era o show do Renan e Raí. E demorava um pouco, mas eu chego mais cedo até para ver se teve alguma mudança no cerimonial, se quer que fale alguma coisa diferente e tal. Eu parei numa barraca lá onde o pessoal vende pastel. E aí o dono lá da barraquinha lá, do comércio, eu já me conhecia, ele, a esposa dele e tal. E eu falei, pessoal, tudo bem? Tudo jóia? Vendeu muito pastel ontem? Foi bom, Maurício, mas hoje vai vender mais. Quer que você dê um alôzinho lá para nós, para reforçar as vendas e tal? Aí tinha um rapaz no canto. E ele ficou olhando assim, sabe? Aí veio a hora que ele falou assim com o rapaz lá da pastelaria, ele falou assim, esse que é o Maurício Araújo? E o cara falou, esse que é o Maurício Araújo. Falou, senhor, você conhece ele? Eu conheci ele demais e tal. Aí eu falei, vem cá, eu sou o Maurício Araújo. E ele chegou, Geraldo, olha a simplicidade, ele chegou e eu não sei se ele não acreditou que era eu, se não era, tal. Eu falei, sou eu, tal. E ele falou, nossa, mas eu te escuto, rapaz, lá na Fazenda Buracão, te escuto direto. Eu falei, não, eu só não sei o seu nome, mas eu lembro de você mandar o alô e pedir música para você e para sua mãe. Ele falou, eu mesmo. Aí eu falei, eu não sei que é parente do fulano de tal, que eu lembro quando ele mandou o alô, né? Não, eu sei que é parente do fulano de tal, sou. Eu falei, então, eu tô lembrando de você, eu só não te conhecia. Aí ele falou assim, você toma uma cerveja? Falei, tomo, só uma. Você quer que cerveja? Você quer que eu compre? Falei, não, qualquer uma cerveja. Aí ele falou, então vamos ali beber uma cerveja? Falei, vamos. Aí eu sentei com ele lá na mesa, tomei lá uma cervejinha com ele. Então, esse tipo de coisa, Geraldo, isso me deixa, assim, ó, muito feliz. A minha maior riqueza do rádio, eu te falo, que é exatamente os contatos, as amizades conquistadas. Eu fico muito feliz com isso, mas muito, muito mesmo. Não tem dinheiro que paga. É igual eu te falei, né? Assim, e eu sempre falei pro Maurício, gente, assim, eu sempre falei e falo para ele que o Maurício, eu vejo nele assim, um apresentador de programa de televisão, sabe? Pelo recurso que ele tem, porque falar, Maurício, assim, qualquer um igual eu assim fala, mas a dificuldade de eu pegar o microfone para me falar é muito grande. E isso, Maurício, isso é dom de Deus, né? E eu sempre falei para você, você tem potencial para fazer programa de televisão, sabe? Assim, pelo o recurso que você tem, pelo dom que você tem, pelo carinho que você tem. Falar, comunicar é um grande dom mesmo, né? Que às vezes a pessoa ela tem uma facilidade, às vezes é uma pessoa intelectual, uma pessoa que tem curso superior, um cara inteligente, mas são muitos profissionais que são doutorados, né? Que às vezes têm dificuldade de falar, e na verdade falar é um dom mesmo, né? Então, Deus me deu esse privilégio, né? Essa forma de improvisar, só porque todo dia a gente aprende, Geraldo. Todo dia você aprende, todo dia. E todo dia todo evento que você vai fazer,
é diferente. Aparece uma coisa nova, E eu falo assim, e a gente precisa entender assim, de que todo dia é algo diferente. Se eu fizer aqui a apresentação da Folia de Reis esse ano que vem, você tem de ser melhor. Você tem de procurar ser criativo para você não fazer aquilo a mesma coisa. Encontrar uma forma de brincar, de comunicar de forma diferente, né? Então, assim, o rádio em si, os programas de rádio, todo dia você vai aprendendo algo diferente. E não tem ninguém melhor que o outro, sabe, Geraldo? Profissionalmente falando, por exemplo, quando alguém fala, não, Maurício, gosto muito de ver você apresentando, sabe? E se não for você, ou se não for com você, tal. Mas tem muita gente boa, Geraldo. É porque às vezes a gente não conhece. Verdade. Tem muita gente boa, tem muita gente boa. Eu sempre falo assim que atrás de serra tem serra, atrás de montanha tem montanha. E nós vivemos numa estrada muito longa, né? Então, por mais que você ache que você está bem, que você apresenta um evento, o índice de profissionalismo ele nunca acaba, Geraldo. Verdade. Ele nunca acaba. Sempre vai ter pessoas diferentes. Sempre tem pessoas diferentes. Sempre tem gente boa, né? Isso por isso que eu te admiro por isso, sabe? Porque, Maurício, porque eu te considero, não só eu, né? Quantos mil aí que te admira, que eu escuto seu programa aqui, direto eu escuto seu programa, então você tem essa humildade, sabe? Porque às vezes muitos sabe e quer ser melhor, mas não, eu sou bom, e tal, você tem essa humildade. Não existe ninguém melhor, sabe, Geraldo? Você pode ser diferente, você pode ter um diferencial, mas quando você, por exemplo, se você for hoje em Patos de Minas, né, quantos profissionais bons que tem para apresentar, né? Você vai em Coromandel, tem gente boa, você vai em Paracatu, tem gente boa. E eu falo assim, Geraldo, de que todos os profissionais eles são diferentes. Tem gente que gosta da minha apresentação, tem muitos que gostam, mas você vai em outro lugar, você gosta também daquela apresentação da pessoa. Então, cada um no seu estilo. Verdade. Cada um da sua forma, né? Mas igual você apresenta com coração, né? Isso é diferenciado, né? Eu acho que em qualquer segmento que você estiver, você tem de fazer com o coração. Você tem de gostar. Como que você vai apresentar um festival de música sertaneja se você não gosta de música sertaneja? Como que você vai apresentar Folias de Reis se você não gosta de Folias de Reis? Se você não gosta do folião? Folião é tudo simples. Verdade. Então, se você chegar ali como uma estrela, achar que você vai apresentar ali como se fosse o bam, 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 folião é tudo simples. Você tem de enturmar com o folião, você tem de ser do jeito do folião. Verdade, folião é isso mesmo. Né? Humildade. Então, é fazer com o coração e fazer aquilo que você gosta. Né? Verdade. Fazer aquilo que você gosta. Por isso que eu te admiro, assim, porque o Maurício, gente, todo lugar que ele me vê, qualquer lugar que ele me vê, ele vai onde eu estou, ele me cumprimenta com essa alegria, né? Então, assim, pessoa boa é isso, né? Que tem gente que às vezes, por causa de crescer um cadiquinho, sabe, Maurício, empina o nariz, quer pisar nos outros, às vezes, conhece a gente, às vezes, em algum lugar. E você não, você é diferente. Geraldo, a minha vontade, quando eu chego, por exemplo, em Lagamar, na praça, na Praça Magalhães Pinto, no centro de eventos, a minha vontade é de chegar ali e cumprimentar todos, ir na mesa de todo mundo, que eu conheço praticamente todos. Né? Então eu tenho essa vontade, eu gosto das pessoas, e eu acho bom ali chegar, bater um dedinho de prosa, conversar com as pessoas. Então, isso é o jeito, né, da gente, né? É verdade. Isso é o jeito da gente. E hoje, Maurício, vazante, o que representa para você vazante? Vazante para mim hoje, meu coração está dividido. 50% Lagamar, 50% Vazante. Porque Vazante me acolheu muito bem. Né? Então, 50%. Eu divido meu coração, 50% Lagamar e 50% Vazante. Vazante hoje é a minha terra, me sinto muito bem. Já tive várias oportunidades de mudar de Vazante, até para trabalhar em outras emissoras, mas eu nunca tive essa vontade. Maurício, você tinha de sair e tal. Você gosta dali, né? Eu gosto de Vazante. Eu já estou adaptado em Vazante, né? E eu gosto do pessoal de Vazante. Então,
Eu não sei, eu acho que eu não me sentiria muito bem hoje, com os meus 55 anos de idade, deixar vazante. Porque se eu deixar vazante, for um lugar distante, eu vou deixar meu Lagamar também, né? Eita, né? Aí tem zebra, né? Aí, né? Aí não dá certo, não, né? Quero ficar por aqui mesmo, viu, Tá, Geraldo? tá certo, A né? não ser que aconteça alguma coisa, né? E aí já é destino de Deus. É isso. Mas depender da minha vontade de mudar de vazante para seguir uma carreira profissional em outro lugar, Jamais. acho que não. Tá muito bem aqui, né? Tô, E graças nós a ficamos Deus. felizes também de você estar aí, né? Fazendo assim. Quer ficar Ficar misturado? mais Quer ficar misturado com você, Geraldo? junto e misturado aí, né? Tem 31 anos que eu tô lá, 31 anos. lá no rádio, viu, Geraldo? 31 anos. Ó, pra você ver. Todo dia mandando modão pro povo e, né, Tony? Apresentando shows. É bom, né, só? Tá Tony doido. Germano é o nosso produtor. Tom Germano, nosso produtor, ele tá aí, né? Só ele entrou nesse projeto comigo aí, Maurício, para poder nós deixar assim, fazer esse projeto e registrar assim essa prosa, né? Se prosear com as pessoas, do jeito que a pessoa é, sabe? Às vezes, igual eu te falo, às vezes tem pessoa que pega o microfone, põe um celular para gravar ele ali, ele não dá conta de prosear nada, porque fica com medo, né? E aqui não, aqui é o jeito da pessoa mesmo, sabe? O jeito da pessoa falar, o jeito que a pessoa é. Sabe? E aqui ficou bonitinho o cenário, eu falei pra você, né? Ficou bonitinho. Eita, obrigado, Poxa, Maurício, olha, né? bom demais. Isso aqui a gente recebe assim de coração, pode ter certeza que de coração, né, só. E agora eu quero que você fale, Maurício, sobre a sua família, sobre, né, sua esposa e filho. Geraldo, eu sou pai de 5. No primeiro casamento eu tenho a Aline Ariane. Depois eu tive a Arielle Morgana, de um outro relacionamento. E hoje, com a Eliane, eu tenho lá o Maurício Augusto, a Cecília e a Luísa, que é aquela pequenininha. Eita, isso. A Luísa locutora. Luiz, é terrível, né? E família é tudo, né, Geraldo? É bom, né? Agora, a maior coincidência que existe, olha para você ver. Aí, o Eli, que é o meu sogro, é de Lagamar. Nós estudávamos na mesma escola. Agora, quem que diria que eu ali com um colega de sala, colega de escola ali e tal, praticamente da minha idade, iria casar com a filha dele? Como pode, né? Eu estava na escola junto com meu sogro e não sabia. Ó, você vê também, Meu futuro gente, sogro. o que é o destino, né? Você tá vendo? Eita, eu vou te falar, né? Isso mesmo, família é a base, é o pilar, né? Só? Então, olha lá seu genro lá também. Pois é, tá ali, né, só? Tá vendo? Pois é, o tá trem, né, só? Já pensou? Nunca, né? Coisa boa. É bom demais, né, Maurício? Então, aqui eu quero aqui. E voltando, e também, Maurício, sobre assim, Vazante, né? Eu gosto muito de Vazante também, Cidade da Fé. Cidade Nascida da Fé. Que assim, sobre religião, gente, a gente discute sobre religião, cada qual tem uma religião e segue assim o Deus que ele acredita, a fé dele, né, Maurício? E Nossa Senhora da Lapa para você. Representa muito, né? Eu sempre falo que o Deus ele é único, né? E cada um tem as suas crenças, cada um tem as suas vocações, né? A sua devoção, né? Você, por exemplo, Nossa Senhora da Lapa, né? Nossa Senhora Aparecida, os Três Reis Santos, Isso. né? Os Três Reis Santos. Nossa Senhora da Lapa, ela representa não só para mim, mas para muitos e milhares de pessoas, e principalmente de Vazante, tudo, né? Prova disso que Vazante é conhecida como a cidade nascida da fé. Eu chego de arrepiar, só Né? né? Oxe. Cidade nascida da fé. Então, e para você ver, durante a festa da Lapa, quantas e quantas pessoas que vão para Vazante e que vão exatamente ali nos pés de Nossa Senhora da Lapa fazer agradecimentos. Por exemplo, Catalão. É interessante que o estado de Goiás, precisamente Catalão, a fé e a devoção do pessoal de Catalão com Nossa Senhora da Lapa, eu acho que é mais ou do mesmo tanto do pessoal de Vazante. Mesmo? Como pode, né, gente? Como é que... Quando você está lá fazendo as entrevistas, conversando, é que você percebe o quanto o pessoal de Goiás, Davinópolis, Catalão, tem fé e são realmente devotos de Nossa Senhora da Lapa. É muito bom, né, gente? É uma coisa impressionante. Quando fala Festa da Lapa, a gente não consegue falar em Festa da Lapa sem falar Catalão. O povo é devoto. Catalão está diretamente ligado à fé
e a devoção em Nossa Senhora da Lapa em Vazante. Como que pode, né? É gente de todo lado, né, Maurício? É gente de todo lado. E o pessoal de Goiás é muito devoto à Nossa Senhora da Lapa. Poxa, muito né? mesmo. Você tá doido, né? E os filhos lá? Algum pretende, assim, seguir a carreira do pai para poder... Pois é, Geraldo. Não sei. Eu acho que é muito cedo, Muito né? cedo. Porque não sei qual vai ser o destino, né? Dos filhos, se vão querer seguir, né, a profissão que eu segui, né? De rádio, de comunicador, de apresentador. Não sei. Um berranteiro bom tem, né? O Maurício Araújo Berranteiro. Maurício Araújo Berranteiro. É, Agora ele está com 12 anos, né? Isso muda muito, viu, Geraldo? Muda muito, né? Porque filho é assim, numa fase eles gostam de uma coisa. Em outra fase, pode continuar gostando da mesma coisa ou pode mudar. é verdade. E muda completamente. Né? Vamos esperar para ver o que Isso. Deus vai encaminhar. Vai preparar, né? Isso mesmo. E aqui, Maurício, eu quero já deixar aqui meu carinho, minha gratidão por você ter saído, sou de lá da Vazante, né? E ter vindo aqui para prosear comigo. Ô, Isso, Geraldo. gente, né? Isso é uma alegria. Você nem imagina, liguei para mim, a gente fica assim até emocionado em falar, né? Por essa amizade que nós temos. E se Deus quiser, vai ser muitas vezes que nós vamos encontrar por aí. Né? E aqui as portas estão abertas sempre para você, para sua família, viu? Quiser vir prosear com nós. Já ter a sua amizade para mim é privilégio, cara. Obrigado. Privilégio. Bem, Muito. muito E a amizade do povo de Lagamar, né? É muito bom. Eu né, gosto muito Maurício? dessa terra e vim com o maior prazer, entendeu? Vou compartilhar os vídeos que você gravar. Obrigado. E essa naturalidade, né, de você sentado aí, de conversar, de tirar essas coisas dos entrevistados, essa forma natural, hoje é isso, Geraldo. Tudo natural é melhor. Tudo que é natural, tudo que é espontâneo, fica melhor de ouvir e de assistir. Então, eu não tenho dúvida de que você terá muitos seguidores, Obrigado. de que você terá muitas pessoas que vão acompanhar essa prosa com o Geraldo Cantor. Obrigado. Isso aí, gente, é igual eu falei, a gente não quer trazer esses vídeos, essa conversa, essa prosa aqui, é nesse sentido, da pessoa... Tem muita coisa boa para estar passando de conhecimento para as pessoas, né? E às vezes fica com medo de gravar, de pegar um telefone e gravar. O medo, Maurício, porque às vezes muitos têm medo, dificuldade de falar, né? Então, a nossa ideia desse projeto, meu, mais do Tony Germano, é essa, de prosear normal, o que a pessoa é, né? Sem essa frescura de ser o que a gente é, Maurício. Né? Você vai encontrar muitas pessoas que vão dar depoimentos importantes. E o que você está fazendo aqui é um acervo importante, Geraldo. Isso é um acervo que ele deve ser guardado, multiplicado também, porque isso faz parte da história, né, de Lagamar. Então, gente, fica aqui. Maurício, muito obrigado. Que Deus, Nossa Senhora, Geraldo, continue Deus te te abençoando, abençoe, você, cara. sua família, viu? Nossa amizade vai ser para Se sempre. Deus quiser. Deus Isso te aí. abençoe. Muito obrigado. E fica aqui, gente, um carinho, nosso carinho para cada um de vocês. E Deus ajudando.